Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, matéria base para qualquer concurso público, seja na área de tribunal, seja na área de bancária também, está começando a cobrar, seja em qualquer área que você for fazer concurso, a Constituição da República sempre está aí figurando entre as matérias cobradas, tá bom? Matéria muito importante se você quer conquistar aí a sua tão sonhada aprovação e nomeação aí para o cargo público. No vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre ela, alguns detalhes, como ela se desenvolve, qual a importância no cenário. Vamos resolver algumas questões ali, mais especificamente falando sobre o artigo 1º até o artigo 4º. Se esse vídeo faz sentido para você, eu já quero te pedir que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e bora lá para o vídeo. Pessoal, já está aí na tela para vocês, né? Como eu disse no início do vídeo, nós vamos falar sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, o tão sonhado aí direito constitucional, mais especificamente os princípios fundamentais aí que fazem o regimento aí do nosso país enquanto legislação, né? Então isso cai muito em concurso, sempre tem uma questão, 2, 3, 4, já havia aí algumas provas de tribunais, né, que são cobradas quase 10 questões aí sobre o direito constitucional e é muito importante que você saiba essa matéria aí para que você conquiste a sua aprovação, tá bom? Então, mas para que a gente comece a entender um pouco sobre o que é o direito constitucional, a gente precisa entender a importância, né, que tem o direito constitucional, né, que tem a Constituição da República Federativa do Brasil no Brasil hoje, né? Qual a importância dessa lei? E para que a gente entenda um pouco sobre essa importância, no mundo do direito, né, tem um cara que chama Hans Kelsen, que ele criou isso em forma de pirâmide, né, que chama pirâmide de Kelsen, que é o que está aqui na nossa tela já, a pirâmide de Kelsen, né? Ele classificou ali as legislações de acordo com uma pirâmide, onde a Constituição vai ficar lá no topo, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, desenhar aqui o que seria a pirâmide de Kelsen, né? Kelsen entendeu, o nome dele era Hans Kelsen, perdão. Ele falou que para que a gente entenda melhor o direito constitucional, a gente precisa entender como uma pirâmide, né? Entendam que isso aqui, esse desenho é uma pirâmide, tá, pessoal? Onde no topo aqui, ó, vai estar a Constituição Federal. Então a Constituição Federal é a nossa legislação máxima, ela está no topo da nossa pirâmide. E tudo que tem daqui para baixo é legislação que a gente chama de infraconstitucional. Então está para baixo da Constituição, ou seja, está abaixo da Constituição, são as legislações infraconstitucionais. E essa pirâmide ela delimita também a ordem que vai sobressair as legislações, ou seja, se a Constituição está aqui no topo, né, não tem nenhuma legislação que está acima da Constituição. Então, a última palavra sempre vai ser da Constituição. Então, aqui embaixo a gente vai tendo as outras leis, né? Por exemplo, emenda constitucional vai estar aqui, tratados de direitos humanos, por exemplo, vai estar aqui por baixo da Constituição Federal. Então, também são legislações infraconstitucionais. Logo aqui embaixo a gente vai ter aqui aquela remessa de leis, né? Código Civil, Código Penal, e daí por diante, lei complementar, lei delegada, vai estar tudo aqui nessa parte aqui também infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição. Aqui embaixo aqui a gente vai ter os decretos, né? Os decretos, ó. Também uma norma infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Abaixo dos decretos nós vamos ter as portarias, né? Por exemplo, aqui, ó, portarias. Também norma infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição. E aqui nós vamos ter as outras normas que a gente chama de normas infralegais, né? Que são as normas infralegais. E o que pode ser aqui norma infralegal? Os contratos, por exemplo, né? Que a gente celebra aqui na nossa vida cotidiana, seja as mais diversas formas de contrato. Então essa aqui é a pirâmide de Kelsen, né? Kelsen delimitou a nossa legislação em forma de pirâmide para que ficasse mais fácil entender a importância da Constituição Federal no Brasil hoje. Ela é a nossa lei máxima, tá bom? Tudo que está aqui abaixo tem que estar de acordo com a Constituição Federal, tá bom? E aí você me pergunta assim, e se não tiver de acordo? Por exemplo, se uma lei aqui, ó, que está na terceira fase aqui da pirâmide, trouxer alguma coisa que está em desacordo com a Constituição Federal. Quem vai julgar isso? Né? A gente sabe que o órgão máximo do Poder Judiciário no nosso país hoje é o STF. E é o STF que julga, né, se uma legislação ela é constitucional ou inconstitucional. Se for inconstitucional, né, essa legislação ela não vai ter validade porque ela está em desacordo com a Constituição. Se for constitucional, tudo bem, está ok. Ela vai continuar com a sua vigência normal, né, porque ela está de acordo com a Constituição. Entendendo essa parte da importância, a gente já pode ir analisar efetivamente os primeiros artigos ali da Constituição Federal. Hoje nós vamos falar nesse vídeo do artigo 1º até o artigo 4 ali da Constituição, que são os princípios fundamentais. Pessoal, quando a gente trata de princípio fundamental, né,
O artigo 1º da Constituição, ele já traz uma gama de informações que a gente precisa estar ciente ali no nosso concurso público. O artigo 1º, por exemplo, é um dos que mais cai em provas, né? Eles vêm cobrando assim massivamente o artigo 1º porque ele traz uma enorme gama de informações que a gente precisa saber. Mas vamos ver aqui, né? O artigo 1º fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, o artigo 1º vai trazer para a gente os fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. E o parágrafo único fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aí a gente precisa destacar algumas coisas que já vem aqui no caput, que a gente fala, né, lá no início do artigo. A República Federativa, a República, o início do artigo já traz para a gente aqui a nossa forma de governo, né? A forma de governo no Brasil é república, nós temos uma república. Federativa, ele já vai trazer aqui a nossa forma de Estado, né? O Brasil está organizado em uma federação, né? Então é a forma de Estado, forma de governo, forma de Estado. Veja que até na terceira palavra do artigo 1º ele já traz duas informações que despencam em prova: a nossa forma de governo e a nossa forma de Estado. Quem é o chefe de governo, quem é o chefe de Estado no Brasil hoje? Presidente da República. Nós temos uma república, né, presidencialista, onde o presidente exerce as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Mas nós já sabemos então que o Brasil é uma república, que a forma de governo aqui no Brasil é uma forma em república e que a forma de Estado é a federação, é a federativa. O Brasil ele tem como forma de Estado a federação, tá bom? Mas aqui embaixo ele traz para a gente uma outra informação muito importante no mundo dos concursos, que é essa palavrinha aqui, ó, formada pela união indissolúvel. O que isso aqui quer falar? Quer dizer para a gente, pessoal? Quer dizer que os estados, né, eles não podem se separar ali do Brasil. Então não pode ter um estado, por exemplo, que ele pode falar assim: ah, não quero mais pertencer ao Brasil, vamos separar do Brasil. Não, é uma união indissolúvel, isso está lá na Constituição Federal. Então os estados eles não podem por si só fazer um movimento separatista para se separar do Brasil, isso é inconstitucional, tá bom? E aqui embaixo ele vem falar sobre os fundamentos também, que despenca em prova, né? E como que a gente vai lembrar aqui desses 5 fundamentos aqui da República Federativa do Brasil? A gente tem aqueles peguinhas de prova, mnemônico, né? Depende muito aí da forma que você estuda. Eu gosto de chamar de peguinha de prova, que ajuda a gente a lembrar no momento da prova, né? E aqui pra gente é o Plu, que é exatamente aqui, ó, as primeiras letras, né, para a gente lembrar, ó, porque na hora da prova, pessoal, se a gente lembra aqui das primeiras letras, a gente consegue eliminar, né? Por exemplo, Plu. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? O que é o Soberania, eu vou lembrar na hora da prova. O que é o Cidadania, eu vou lembrar na hora da prova. Dignidade da pessoa humana, eu vou lembrar com certeza. Valorização, né, do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Então, se quando você pegar uma questão, e a gente vai resolver a questão ali na frente, que pergunta os fundamentos da República Federativa do Brasil, e você lembra aqui desse peguinho de prova do Plu, você vai procurar uma alternativa naquela questão que se encaixa ali perfeitamente dentro desse peguinho de prova. Se não tiver ali, não vai ser fundamento da República Federativa do Brasil, tá bom? Coisas muito importantes, né, que nós já aprendemos aqui nesse artigo 1º da Constituição: a forma de governo, a forma de Estado, que é uma união indissolúvel. Os estados não podem simplesmente fazer um movimento separatista do Brasil, essa união é indissolúvel. E esse peguinha de prova, o Plu, que vai te ajudar muito quando a questão de perguntar quais são os fundamentos ali da República, você vai saber que são 5, e sempre que você lembrar do Plu, você vai tentar encaixar ali, e com certeza na hora da prova você vai conseguir, tá bom? Nesse artigo 1º é importante ainda que a gente veja aqui o parágrafo único desse artigo 1º, porque ele vem falar aqui para a gente sobre a democracia, né? Esse parágrafo único aqui onde fala que todo poder emana do povo, ele vem traduzir para a gente o que a gente vive, que é a democracia, né? O poder ele emana do povo, que ele exerce através do voto, ele fazendo a eleição ali dos seus representantes, deputados, senadores, ou, né, por meio, quando for o caso de eleição indireta, também por meio do Congresso Nacional, tá bom? Então esse artigo 1º é super importante, cai muito em prova, eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão gabaritar na hora da prova. Prosseguindo aqui, né, a gente vem também
e um artigo 2º que também despenca muito em prova, que é sobre os poderes, né? Então veja bem, o artigo 2º fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E o que cai muito em prova? A grande pegadinha aqui desse artigo 2º, eles sempre colocam aqui o tal do poder moderador, né? Fala que existe um quarto poder aqui, que seria o poder moderador. Esse poder moderador aqui, ele não existe. Nós temos 3 poderes na República: legislativo, responsável por legislar; executivo, responsável por fazer a gestão do nosso país; e o judiciário, que é o responsável por julgar ali as demandas que chegam até ele. Então, esse poder moderador, ele não existe. A sua prova, ela vai te falar que tem menos de 3 poderes, ou ela com certeza vai te falar que são 4 poderes, incluir esse poder moderador. Então você já sabe que esse poder, ele não existe. É isso que é importante aqui nesse artigo 2º, que você lembre, tá bom? No artigo 3º, né, nós vamos ter aí os objetivos da República. No artigo 1º nós temos os fundamentos. No artigo 3º nós vamos ter os objetivos, que também tem aquele peguinho de prova para que você consiga lembrar aí no momento aí que você for realizar o seu concurso público. Mas o artigo 3º fala para a gente que constitui objetivos fundamentais, né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e igualitária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, são 4 objetivos da República do Brasil, que para peguinha de prova a gente vai fazer esse daqui, ó, que é o com garra, erra, pouco. E aí o pouco aqui eu vou explicar para vocês por que é pouco, né? O com aqui é de construir uma sociedade livre, justa e igualitária. O garra é de garantir, né? Que aqui no caso seria gara, né? Mas a gente entende como garra aqui nesse peguinho de prova, que seria o garantir o desenvolvimento nacional. O erra de erradicar a pobreza e a marginalização. E o pouco aqui é para a gente completar, né? Porque senão ficaria o com garra, erra, pro. E aí a gente não conseguiria ter uma memorização efetiva desse peguinho de prova. Mas o pouco você sabe que é de promover aqui, né? No caso, o pouco é de promover. Mas você sabe que quando chegar na hora da sua prova, né, esse pouco você vai ligar obrigatoriamente a promover. E você vai conseguir fazer essa ligação com as opções da questão. A gente vai ver isso ali na frente também. Então, os objetivos da República Federativa do Brasil: 4. Fundamentos da República: 5. Fundamentos, como que eu vou lembrar na hora da prova? Sociedivo a plu. Objetivos: 4. Como que eu vou lembrar na hora da prova? Com garra, erra pouco. Construir, garantir, erradicar e promover, tá bom? Isso é o nosso artigo 3º. Daqui a pouco a gente vai resolver isso em questão, para que você consiga visualizar isso ali nas opções, como que fica fácil para você excluir ali as opções de resposta, tá bom? O nosso artigo 4º é o que traz ali mais incisos, que são ali os princípios que fazem a regência da República com as nações estrangeiras. Então, os princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais. Então, o artigo 4º fala para a gente que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. O parágrafo único ainda fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pessoal, quando você fala em relações internacionais, você tem que levar em consideração que sempre vai sempre prezar pela relação harmônica entre as nações. Então, tudo aquilo que possa trazer na sua prova, por exemplo, que vai incentivar a guerra, que vai incentivar a agressão, isso obrigatoriamente vai estar errado. Veja bem, independência nacional, a gente sabe aqui que toda nação ela é soberana, então ela tem independência nacional. Prevalência dos direitos humanos, né? Direitos humanos, ele está aqui efetivo em toda nação aí que a gente pode ter. Então, uma relação internacional entre Brasil e outra nação, ela não pode ferir os direitos humanos. Autodeterminação dos povos, a mesma coisa, não intervenção, ou seja, uma nação não pode intervir diretamente em questões de segurança nacional, por exemplo, em questão da outra nação. O Brasil não pode simplesmente ali na Argentina intervir
em uma questão que é própria da Argentina, então não intervenção, igualdade entre os estados, né? Todos são soberanos, todos têm ali o mesmo patamar ali de nação, então também é a mesma coisa. Defesa da paz, sempre vai buscar a paz nas relações internacionais. Solução pacífica dos conflitos, a mesma coisa, né? Busca se solucionar tudo na seara da política, para que não se tenha aí guerra, enfim, outro tipo de agressão. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? O racismo também é essa questão de relação internacional, sempre as nações vão buscar repudiar, né, o racismo, assim como o terrorismo. Cooperação entre os povos, né, tem que ter essa cooperação, né, essa questão do visto, por exemplo, é uma cooperação entre povos, cooperação entre nação, cooperação entre povos, etc. E a concessão de asilo político ali, quando for o caso, por exemplo, de uma perseguição política de um político em outro país, o Brasil também ele vai poder conceder esse asilo político. Então, assim, o que eu quero colocar para vocês nesse artigo 4º, né, é que vocês têm que levar em consideração que sempre em uma relação internacional de Brasil com outra nação vai ter essa prevalência pela conversa, pelo diálogo. Se você colocar isso na sua cabeça, a questão vai ficar clara e evidente quando você for resolver, tá bom? E agora a gente vai resolver algumas questões para colocar tudo isso que a gente aprendeu nessa aula em prática. A nossa primeira questão, né, do ano de 2023, Princípios Fundamentais da República, ali do TJ, fala o seguinte: a Constituição Federal de 1988 tem como uma de suas características mais marcantes a preocupação com os parâmetros do Estado Federal. Dentre os princípios, veja bem, ó, aqui pergunta os princípios fundamentais, ou seja, os fundamentos da República. A Constituição elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, veja bem, eu quero frisar esse dentre outros aqui com vocês, ó, porque isso quer dizer que ela não vai te falar os 5 fundamentos da República, ela vai trazer uma opção que vai ter ali 3, 4, 2 fundamentos, mas ela não vai falar todos. Então, esse dentre outros aqui quer dizer, eu vou te dar 2 ou 3, mas existem outros, tá bom? Então, vamos ver aqui as nossas opções. Primeiro, você já sabe que fundamentos da República são 5 fundamentos, e tem o peguinho de prova, né, que eu falei para vocês, que eu sou Cidi Vaplu. Vocês lembram que eu falei que quando, se você decorar isso daqui, né, no momento da sua prova você vai conseguir excluir ali opções, porque você vai fazer a interligação entre esse peguinho de prova e as opções que a prova vai te dar? É isso que acontece nessa questão, por exemplo. Veja bem, a letra A fala que para a gente que são fundamentos da República: a soberania, olha aqui o som, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o VAR. Então aqui, ó, o SO, o CI e o VAR está lá dentro do peguinho de prova, Cidi Vaplu. Essa alternativa está correta. Ah, mas só traz 3, né, fundamentos e são 5. Veja bem, a questão deixa bem claro aqui, ó, dentre outros. Então existem outros, mas ela te trouxe aqui somente 3. Então essa alternativa estaria correta. Mas vamos ver as outras para ver por que elas estão incorretas. Veja bem, ó, a letra B fala a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Veja bem, a cooperação não está aqui no peguinho de prova do Cidi Vaplu. Então, por isso que se você decorar esse peguinho de prova, você consegue responder a sua alternativa. Então, se não está ali no Cidi Vaplu, a cooperação não é, né, um fundamento da República. Ela é um princípio que faz a regência do Brasil nas suas relações internacionais, que a gente já viu ali que sempre vai prezar pelo diálogo. Então, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um princípio que vai fazer a regência do Brasil nas suas relações internacionais. Promover, veja bem aqui, ó, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não tem pró aqui também, né? Ó, tem clu, não tem pró. O promover a gente sabe que é um objetivo, né? Objetivo. Então não é um fundamento. Então não está no Cidi Vaplu. Você consegue identificar aqui pela palavra ali do início. Se você pegar o peguinho de prova, você consegue excluir e matar a questão, né? A letra D é a mesma coisa, construir. Não tem ali nada que comece com no Cidi Vaplu, você pode excluir. E a letra E, separação dos poderes executivo e judiciário. Veja que bem, ó, fala que é separado executivo e judiciário. A gente sabe que aqui ainda tem o poder legislativo, então estaria correto. A nossa alternativa correta aqui seria a letra A. Conseguiram perceber que se você leva o peguinho de prova, você consegue eliminar ali as alternativas e acertar a questão? Direito constitucional é muito simples, pessoal. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E mesmo que você não seja formado ou formado em direito, você consegue ir muito bem no direito constitucional aí, fazendo essa interligação e esses peguinhos de prova.
Bom, a nossa próxima questão também sobre direito constitucional, princípios fundamentais. Fala que o conjunto dos órgãos e servidores, né, que realizam serviços ali administrativos importantes para o funcionamento do Estado, para atender e prestar serviço à comunidade de cidadãos, representa a administração pública. Sim, né, os servidores que estão ali, você, quando entrar ali no concurso, você vai estar representando a administração pública. Sobre a administração pública, analisa as afirmativas a seguir. Então, vem falar para a gente aqui, ó, vai dar 3 afirmativas e pede que a gente analise aqui e a questão pergunta a alternativa correta. Quando tiver alternativa desse jeito aqui, pessoal, eu já quero trazer uma dica de prova para vocês. Vocês vão fazendo aqui, ó, né, as avaliações das questões e quando você identificar se ela é verdadeira ou falsa, você já vem aqui embaixo e elimina ali, dependendo do caso, né? Eu vou te mostrar. A primeira aqui fala para a gente, ó, a primeira fala que a República Federativa do Brasil tem 5 fundamentos. A gente sabe que são 5 fundamentos, né? Está lá no artigo 1º, que é o Sociedade Plur, na administração pública. Dentre eles estão cidadania e soberania. Ok, soberania, so do Sociedade Plur, e cidadania, o si do Sociedade Plur. Tudo bem, essa questão está correta. E aí, quando você identificou que essa 1 está correta, o que você tem que fazer? Ir lá nas alternativas, sabendo que a 1 está correta, você vai eliminar todas as alternativas onde não consta a primeira afirmativa. Então, por exemplo, ó, está correto o que se afirma em. Aqui fala 2 e 3 apenas. Não, a gente já viu ali que a alternativa 1 ela está correta, então a gente pode eliminar. A letra B fala apenas na alternativa 1, então a gente deixa ela por enquanto. A letra C fala apenas na 3, a gente pode eliminar. A letra D fala apenas na 2, a gente pode eliminar. E a letra E fala 1, 2 e 3 está correto. Então veja bem, né, em uma prova que te dá a opção A, B, C, D e E, 5 opções, se você fizer dessa forma, né, essa análise que eu acabei de falar para vocês, você consegue eliminar 3 opções e ter 50% de chance de acertar. Você vai ficar entre a letra B e a letra E. E aí você continua fazendo a análise das outras afirmativas. Veja bem, a 2 aqui ó, fala que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal. Então a gente sabe, União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Aqui poderia falar, por exemplo, ainda dos territórios, mas não ter falado dos territórios não faz com que essa alternativa esteja incorreta. O que eu quero destacar aqui para vocês? Essa partezinha aqui, ó, todos autônomos, né? Porque você olha assim, a princípio, você acha que essa questão estaria incorreta, né? Não, autônomos não são autônomos, eles dependem um do outro. Mas sim, né, os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios, eles têm autonomia, né? Eles têm autonomia, por exemplo, administrativa, financeira, né? Quem faz a gestão dos municípios, o prefeito, quem faz ali a parte financeira dos municípios, os prefeitos, do estado, os governadores. Então, eles têm autonomia administrativa, financeira e de pessoal também, né? Tem autonomia de pessoal. Então, super correta essa alternativa. E quando você identifica que a 1 e a 2 está correta, você pode aqui eliminar a B e a nossa resposta correta vai ser a letra E. Viu como é que fica muito simples acertar a questão quando te traz essas afirmativas e pede para te julgar como certo ou errado? É simples, né? E aí a gente vai ver a alternativa 3 só para desencargo de consciência, que fala que o conjunto de órgãos e servidores ligados à administração pública direta exerce as funções de maneira centralizada, né? Com certeza, centralizada, exerce lá na administração direta, ó, já fala aqui na administração direta, atendendo ao cidadão representando o Estado. Perfeitamente, quando você, né, for aprovado no concurso público, tomar posse, nomeado, você vai estar representando o Estado se for na administração direta de forma centralizada. Super correta essa questão e fácil de achar, né? De cara ali você já ficou entre duas alternativas, 50% de chance de acertar. Bom, a nossa próxima questão, né, direito constitucional também, vem falar sobre os valores sociais, ó, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são citados na Constituição Federal como sendo. Então, pergunto o que é aqui os valores sociais, se é um fundamento, se é um objetivo ou se é um princípio que faz a regência ali, internacional do Brasil com as outras nações. E a gente já sabe ali quais são os fundamentos, né, que é o Sociedade Plur. A gente sabe quais são os objetivos, com garra erra pouco, né? Então fica fácil para a gente responder essa questão. A alternativa A fala que os valores sociais do trabalho da livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E realmente é, né? Porque quando a gente pega o Sociedade Plur aqui de novo, a gente vê que ele se enquadra aqui no VAR, né, que são os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Então, sim, a nossa alternativa A é a nossa alternativa correta.
tá? E aqui eu já marquei porque a gente já identificou no substantivo a plus que é a alternativa correta. Mas o que eu quero deixar de dica para vocês também, por mais que você identifique aqui na primeira alternativa que é a alternativa correta, não deixe de fazer a leitura das outras alternativas, pessoal, porque a banca, as bancas em geral, principalmente as que trazem alternativas A, B, C e D, elas colocam ali na primeira alternativa, Aqui a nossa alternativa correta é a letra A, mas o que as bancas fazem? Uma pegadinha para que você erre. Ela coloca ali na alternativa A, por exemplo, sempre uma alternativa que aparenta estar muito correta, isso acontece demais. E aí você lê ali com base naquilo que você estudou, você já vai lá e marca, puf, essa aqui está correta, não lê as outras, já parte para a próxima e aí você erra. Vai acontecer questão da letra A ser a correta? Com certeza vai acontecer, mas faça a leitura de todas as alternativas para que você descarte e marque ali a letra A, não marca de cara, porque é uma das pegadinhas que as bancas mais usam aí para fazer com que você erre, tá bom? Mas aqui no nosso caso fala que os valores sociais do trabalho da livre iniciativa são um dos princípios básicos da União. Veja bem, princípios básicos da União. Não se enquadra aqui no nosso caso, Poderia ser ali, lá no artigo 4º, o princípio que faz a regência do Brasil nas suas relações internacionais, mas não é, Os valores são um dos fundamentos, Um dos objetivos, não. Objetivos, peguinho de prova, com garra erra pouco, não tem nada que vá para dar valores do trabalho e da livre iniciativa, então também não é um dos objetivos. A letra D fala uma das bandeiras a serem defendidas, completamente errada, A D está completamente errada. E aí é mais uma dica de prova que eu vou dar para vocês. Essas alternativas, essas provas, essas bancas que trazem alternativas A, B, C e D, geralmente, nessas 4 opções de resposta, ela vai trazer para você uma alternativa muito errada, aqui no nosso caso é a D. Ela vai trazer uma alternativa mais ou menos errada, que no nosso caso aqui é a alternativa B, e ela vai te deixar entre duas alternativas que podem te gerar dúvida. Então, você já vai ficar com 50% ali de chance de acertar, porque você vai identificar uma muito errada, vai descartar ela de cara. Uma que vai estar mais ou menos errada, que com certeza que você vai ter estudado, você vai conseguir descartar. Então você poderia ficar na dúvida se seria um dos fundamentos ou se seria um dos objetivos. E aí você tem esse peguinho de prova, se fosse de vapor, você marcaria fundamentos. Mas veja bem, toda vez que for A, B, C, D, dica de prova para vocês, Vai ter uma questão que vai estar muito errada, uma mais ou menos errada, e você vai ficar em dúvida entre duas. Então isso aí já é para que você consiga aí otimizar o seu tempo de prova, Já identificando aí a muito errada, descartando, a mais ou menos descartando, ficando em dúvida ali entre duas e com base no que você estudou, marcar a alternativa correta, tá bom? Nessa questão eu trouxe várias dicas aí, inclusive objetivas, de prova ali, de fazendo prova mesmo, eu identifiquei esse padrão das bancas aí que eles fazem para ajudar você no momento aí da sua aprovação, tá bom? Vamos lá para a nossa última questão de hoje. A nossa última questão diz que, a respeito dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa em desacordo, pessoal, tem que ficar muito atento com isso aqui também, Desacordo, alternativa errada, exceto, aquele que é a alternativa que está em desacordo com a Constituição. Então, ele quer a alternativa incorreta com o texto da Constituição Federal. E aí a gente vai fazer a análise. A letra A fala que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, veja bem, tem como fundamentos a igualdade entre os estados e a solução pacífica dos conflitos. Veja bem, igualdade e solução pacífica dos conflitos. E aí a gente vai aonde? Mais uma vez lá no source de Vaplu, porque a gente precisa identificar se, como é fundamento, é source de Vaplu. Então, igualdade aqui, a gente já viu que não está lá no source de Vaplu. Então, essa aqui não pode ser a nossa alternativa. Você poderia ficar aqui com dúvida aqui na solução pacífica dos conflitos, por causa do SO, mas você sabe que o SO de source de Vaplu é soberania, não é solução pacífica dos conflitos, tá bom? A alternativa B fala que constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização. E aí a gente vai para o segundo peguinho de prova, que é os objetivos é o quê? Com garra erra pouco. Vamos ver se aqui se enquadra, constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza. Olha o erra aqui, erradicar a pobreza. Então, sim, constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Essa questão aqui está correta, tá bom? Lembrando que aqui na nossa alternativa, ela está pedindo a alternativa incorreta, que está em desacordo com a Constituição. A letra C fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário.
correto. Nós sabemos que, né, são 3 poderes, não existe o poder moderador. Então, a letra C está correta. A letra D fala que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da não intervenção, dentre outros. Veja bem, eu disse para vocês que o artigo 4º, né, que faz essa regência, os princípios que fazem essa regência da relação Brasil-outra nação, ele sempre vai prezar pelo diálogo, ele sempre vai prezar pela paz, pela resolução pacífica dos conflitos. E aqui fala que a não intervenção. Sim, uma nação não pode intervir em questões de outras nações, entendeu? O Brasil não pode ir lá na Argentina, por exemplo, e resolver por si só um problema da Argentina, porque isso fere o princípio da não intervenção. Então aqui a letra D também estaria correta. A letra E fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Correta, né? União dissolúvel, um estado não pode querer simplesmente se separar do Brasil. Então está correta. A nossa alternativa aqui seria a alternativa A, porque ela está incorreta, né? E aqui a alternativa pede que está em desacordo com a Constituição. Igualdade não é um fundamento da República Federativa do Brasil. Solução pacífica dos conflitos também não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E a gente viu aqui nos peguinhos de prova, tá bom? Pessoal, essa aula a gente aprendeu muita coisa aí que pode te ajudar no momento da sua prova. Esses peguinhos de prova ajudam demais. A gente aplicou eles aqui em questões, né, para mostrar para vocês que realmente funciona. Então faça essa correlação entre as alternativas e esses peguinhos de prova, que eu tenho certeza que no momento da prova você vai ir muito bem, vai gabaritar aí o direito constitucional, mesmo não sendo formado ou formada em direito, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já quero te pedir aqui mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Até a próxima aula e tchau!